Eu tentando sair, não conseguia. Eu quase fiquei tetraplégica. Muito grave, assim, deu perda total no carro. Na hora que eu tava na ambulância, a única coisa que eu pensava era tipo, velho, eu não posso morrer agora. Uma coisa que nunca vou esquecer é o choro da minha irmã. Eu tentando soltar o cinto do carro e o meu braço não ia. Na época eu fiquei 4 meses completamente paralisada, né? Ela falando, Bernardo, você não vai voltar a andar. Meu nome é Mila, eu sou aposentada do Banco do Brasil. Eu sofri um acidente em 92, na Rio Bahia, na BR-116, voltando do Natal. Então, eu sou o Donizete Almeida, eu sou engenheiro civil. Nós sofremos um acidente em 92, na rodovia em Valadares. Meu nome é Bernardo, tenho 19 anos, faço engenharia da computação e eu sofri um acidente de trânsito. Meu nome é Paulo, tenho 23 anos, sou estudante do 8º semestre de Direito aqui no CEUB. Eu sofri 2 capotagens já. Uma foi em 2013, quando eu estava dirigindo, e teve uma outra ano passado, no final de 2017, em setembro, que foi a pior, que eu tive alguns problemas, eu quebrei braço. A gente pegou um bêbado, assim, totalmente alcoolizado, e veio em cima do carro e destruiu, na verdade, destruiu o carro. Eu estava dirigindo e a gente estava bem tranquilo na pista, de repente saiu um indivíduo de uma estrada vicinal, totalmente alcoolizado, e veio com o carro total em cima da gente. Assim, deu perda total no carro, a Mila quase que ficou tetraplégica, o veículo alcoolizado pegou totalmente o lado dela e destruiu o carro inteiro, tanto que nem o ferro velho quis comprar o meu carro, e era um carro novo. Esse bêbado, ele saiu de uma chácara, assim, completamente embriagado. Ele estava tão bêbado que ele enxergou que a gente estava ultrapassando uma carreta, e na estrada só tinha gente e ele. A polícia militar detectou que ele estava completamente alcoolizado, e a polícia rodoviária não tomou nenhuma providência. E na hora do acidente passou uma moça que tinha sido minha colega de escola em Teoflotone, e o marido dela era amigo do meu irmão. E ele também era funcionário do Banco do Brasil. Então ele que prestou socorro, ele me levou na hora para o hospital, e ela ficou o tempo inteiro comigo, porque o Donizete, meu marido, tinha ficado na pista tentando resolver com a Polícia Rodoviária Federal. Na hora que o carro parou, eu não sentia minhas pernas. Isso eu me lembro muito bem, eu não sentia as pernas. E assim, eu custei a sair do carro e saí andando, na verdade. Saí andando do carro e entrei no outro carro. E assim, a cada quebra-mola, a cada coisa, doía muito. Foi em 2010, foi numa viagem que a gente sempre fazia de carro. E essa viagem a gente fazia todo ano para visitar minha avó, que estava doente. Nisso, entre São Paulo e o Paraná, tem uma estrada que sempre ocorre acidente. E nisso tinha ocorrido um acidente antes e derramou óleo na pista. Só que não limpou direito, porque não colocou serragem, terra, que sempre coloca. Nisso, nosso carro, às 9 horas da noite, passou em cima, o carro capotou 2 vezes. Eu fiquei debaixo do carro, entre meio e fora do carro, e tava minha família toda. Tava eu e minhas irmãs, e meu pai e minha mãe. Eu me lembro de pequenos flashbacks, assim, uma coisa que nunca vou esquecer é o choro da minha irmã,
Eu tava ainda no carro, eu tava assim, tipo, o asfalto tava aqui, eu tava sentindo o vidro na minha mão. E eu não conseguia ver, porque minha irmã tava no encostamento, né? Ela tava chorando, ela tava assustada. A minha irmã tinha uns 9 anos de idade, né? Nisso ela tava chorando, eu, caramba, minha irmã tá chorando, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E eu tentando sair, não conseguia. Aí depois eu apaguei de novo. A do ano passado, que foi pior. E nessa eu tava de passageiro com um amigo meu. Ele tava dirigindo o carro. E aí ele perdeu o controle no balão ali, depois da subida da ponte JK. E nessa, quando o carro terminou, a única coisa que eu lembro, porque deu um apagão total do horário no momento da capotagem. A única coisa que eu consigo lembrar é, velho, eu tentando soltar o cinto do carro e o meu braço não ia. Aí depois eu me lembro dos bombeiros com aquele, não sei, com um macaco hidráulico, colocando o macaco e depois me puxando e tudo, os caminhoneiros ajudando também. Aí eu cheguei, soltei o cinto com o outro braço e o meu braço estava torto. Aí na hora eu já fiquei mais assim, pô, o que tá acontecendo, sacou? Deitei no chão porque eu não tava conseguindo ficar em pé, que tava com as costelas também doendo. E nisso que eu tava no chão, eu comecei a sentir alguns sintomas. Tava sentindo boca seca, muito sono. E quando a gente pega a autoescola, a gente sabe que isso é um dos sintomas de hemorragia interna. E aí, na hora que começou isso, eu cheguei, virei pro lado, a única coisa que eu tossi era sangue. E aí, na hora, eu falei, pô, velho, se eu não ficar calmo, eu vou morrer, tá ligado? E aí foi desesperador o tempo que eu tive que ficar lá. Na hora do capotamento, eu só me lembro, uma luz, assim, uma luz branca bizarra no meu olho. E depois eu acordei no asfalto, assim. Colocar uma tala no meu braço e eu tive que ficar 3 dias para poder fazer a operação para reconstruir o braço, porque o meu pulmão esquerdo, por conta da hemorragia, ele parou de funcionar. E aí tiveram que drenar o pulmão, tiveram que esperar o pulmão voltar a funcionar direito para eu poder fazer. Ele sofreu trauma e, inclusive, além do trauma do braço, que é esse que a gente percebe que chama atenção, ele sofreu um hemotórax. Hemotórax é o nome que a gente dá quando você tem a cavidade onde o pulmão está enchendo de sangue. O hemotórax, o sangramento, ele acontece para dentro do tórax, ele empurra o pulmão e isso pode ser fatal. Aí tive problema também no baço, tive um pré-rompimento de baço, mas não precisei remover. E aí depois disso, fiz a cirurgia do braço, a recuperação foi rápida, graças a Deus, não tive nenhuma sequela. A única sequela são só as cicatrizes e o psicológico, que às vezes, eu parava, né, às vezes até hoje. Acordo de noite desesperado com a sensação do carro capotando. Pegou uma ambulância, eu fui encaminhado para o hospital de base. Aí do hospital de base eles fizeram os exames bem rápido, sacou? Para ver se tinha alguma coisa que era risco iminente. Tava assim com risco, mas foi, tinha tempo suficiente ainda para eu poder ir para o Hospital Brasília e ser atendido lá. Na hora que eu tava na ambulância, a única coisa que eu pensava era, velho, eu não posso morrer agora. Mas o caminho eu quase não lembro. A maioria das coisas que aconteceram durante a capotagem apagaram da minha memória, sacou? Eu acho que foi um trauma muito grande. Eu não tinha noção do que tinha acontecido, né? Que eu tinha rompido a vértebra e tal. Para vocês terem uma ideia, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde atualizados até o último ano, cerca de 1,5 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidente de trânsito no mundo. Por ingestão de álcool, no ano de 2017, foram mais de 6.445 acidentes. Por velocidade incompatível com a regulamentada por lei, mais de 10.426 acidentes ocorreram em nossas vias federais. A ONU, preocupada com todo esse levantamento, que foi feito em 2009, em acordo com os países que fazem parte da sua concordata, estabeleceu a década de redução de acidentes e mortalidade no trânsito. Essa década compreenderia 2011 a 2020 e dava como determinação para que todos os países
com mais de 170 países envolvidos neste acordo, reduzisse, dentro dessa década, em 50% o número de mortes. Os últimos dados levantados pela Polícia Rodoviária Federal, a expectativa do Brasil e os números efetivos até o ano de 2017 nos dão a certeza que esses números foram reduzidos em 23,7%. Nós estamos em 2018, há 2 anos da década a acabar. Eu tive a C6, C7 quebrada, eu tive que fazer um implante, eu tive que tirar um pedaço do osso da perna. Para uma fratura de C5, C6, então ela sofreu um trauma cervical. Uma lesão como a que você descreveu de C5, C6, que aqui, essa e essa vértebra, essas duas vértebras, se essa lesão determina uma instabilidade, um aumento de mobilidade, nesse movimento ela lesa a medula também. E essa sim é uma lesão irreversível que pode trazer, inclusive, a tetraplegia como sequela. Então ela tem um risco de piora neurológica. E aí o tratamento tem que ser voltado para, o quanto antes, conseguimos estabilizar aquela coluna dentro, claro, das particularidades de cada caso. Na época eu fiquei 4 meses completamente paralisada, né? Eu custei a voltar a ter o movimento do pescoço, eu tive que fazer várias infiltrações, até hoje eu tenho um bolo aqui, sabe, assim. Mas assim, graças a Deus eu peguei bons profissionais, né? Eu tive que parar de trabalhar, eu tive que dar assistência a ela, porque ela não conseguia andar. Sofri uma hemorragia interna. A minha medula, ela encurtou, isso se chama infarto medular. O paciente paraplégico, ele sofre lesões da coluna torácica ou da coluna lombar. E uma lesão instável, provavelmente com hipermobilidade, sendo necessário a correção da instabilidade através da artrodese, que é como a gente chama quando a gente fixa a coluna no lugar de volta o mais próximo possível do que a anatomia permitir. Um dia mais pesado foi que falaram assim, a fisioterapeuta falou, Bernardo, eu tava falando assim, eu brincando, eu vou voltar a andar, assim, ingenuidade de criança. Aí tanto que a fisioterapeuta, assim, dava pra sentir o clima pesado, assim, o quanto ela não queria dizer isso. Ela falando, Bernardo, você não vai voltar a andar. Você vai ficar assim para sempre. Até a medicina ficar mais avançada, você vai ficar assim na cadeira de rodas. E assim, essa foi o primeiro choque, assim. Foi onde eu tive que amadurecer emocionalmente para continuar vivendo, né? A recuperação, até o médico ficou um pouquinho espantado, que foi bem rápida, né? Que eu fiquei no total, foram 3 dias hospitalizado para esperar recompor o pulmão para eu poder fazer a operação, e depois mais 4 dias internados, mas só que já fora da UTI. Comecei a fazer a fisioterapia uns 2 meses depois que eu fiz a cirurgia. E aí eu tô fazendo, né, acompanhando, porque como a lesão foi feia, tipo, tem a cicatriz aqui, aí teve que cortar a parte, inclusive, da musculatura do ombro para ter acesso ao osso, para poder fazer a cirurgia. Então, tipo, é uma fisioterapia, uma recuperação um pouco mais pesada. Mas esse mês eu já estou terminando a fisioterapia. Aí vou ficar sem sequela, graças a Deus. Fiquei 4 meses sem trabalhar, né? E assim, até hoje eu ainda tenho algumas sequelas do acidente. Não vou com qualquer pessoa, assim, algumas pessoas, dependendo, se eu não souber como é que dirige, eu não ando no carro. Eu sou totalmente dependente, né? Ou meu marido me leva em qualquer lugar, ou meu filho, ou Uber. Então, assim, a vida inteira, depois desse acidente, eu não dirigi mais, eu não peguei mais em carro. E eu tenho que ter sempre um motorista a postos. Só tem um caso em específico que eu fico ainda meio que com medo, né? Que é quando tá chovendo muito forte. E eu fico meio com um certo receio, mas é natural, completamente natural. Mas sendo que naquele dia onde eu sofri o acidente, não estava chovendo, estava um clima completamente normal. E eu só tenho medo nisso.
Só. Na hora que eu tava na ambulância, a única coisa que eu pensava era tipo, velho, eu não posso morrer agora. Mas o caminho eu quase não lembro. A maioria das coisas que aconteceram durante a capotagem apagaram da minha memória, sacou? Eu acho que foi um trauma muito grande. Até hoje, às vezes, tipo, quando eu tô no carro com alguém dirigindo tudo, às vezes até minha mãe, sacou? Quando eu vou com ela em algum lugar, tudo, eu sinto, sacou? Tipo, meio que ainda o pânico quando ela faz uma curva um pouquinho mais rápido, sacou? Então, tipo, ainda tem esse trauma. O Denatran, até o mês de setembro de 2018, tem que lançar esse plano nacional, que está sendo fomentado através de audiências públicas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, pelos CETRANs estaduais e pelo Denatran, para que através de consultas públicas e por meio de órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, crie-se um plano de redução da mortalidade no trânsito. Nós não estamos tratando de números, nós estamos tratando de vidas.